Olá galera, bom, a gente vai fazer aqui uma pequena revisão, tá, sobre função do primeiro grau, tá? E também a gente vai resolver alguns exercícios de vestibular do Enem em relação ao tema, beleza? E tirar algumas dúvidas que vocês me mandaram aqui, tudo bem? Função do primeiro grau vocês estudam lá no primeiro ano do ensino médio, tá? Se vocês lembrarem, a função do primeiro grau ela existe em dois tipos de gráfico. Um gráfico assim e outro assim. Um gráfico que eu digo que é crescente e um gráfico que eu digo que é decrescente, tá bom? O que vai determinar se o meu gráfico ele é crescente ou decrescente, tá? Antes da gente falar nisso, eu tenho que lembrar que a minha função do primeiro grau ela tem uma carinha específica. Ela tem esse formato aqui, ó, y igual a mx mais n, tá? Esse mn aqui ele pode ser qualquer letra, tá? Eu coloquei mn aqui. Geralmente nos livros aparece ab, tá? Mas pode ser qualquer letra. Coloquei mn para não confundir vocês depois. O mzinho ele sempre está junto do x e o n é o outro aqui. O m ele é o coeficiente angular, tá? Anotem aí, ó. Coeficiente angular. Para que serve o coeficiente angular? O coeficiente angular ele vai dizer se a minha reta ela é crescente ou decrescente, tá bom? Ele é importante para isso. Se ela for crescente, o meu coeficiente angular ele é positivo, tá? Ou seja, ele é maior do que zero, tá? Se ela for decrescente, o meu coeficiente angular ele é negativo, tá bom? Beleza? Então, se você olhar uma reta assim, o coeficiente angular ele é positivo. Se ela tiver desse jeito, o coeficiente angular é negativo, tá bom? E o nzinho, professor, para que ele serve? O nzinho ele é importante também. Esse nzinho é o coeficiente linear. Para que serve o coeficiente linear? Tá vendo que em algum momento a minha reta ela intercepta o eixo y, ela encosta aqui no y, ó. Esse pontinho aqui que ela encosta no y, ele é exatamente o valor do n, tá? Então o valorzinho que tiver encostando no y, esse vai ser o valor do n, tá bom? Recapitulando, coeficiente angular serve para dizer se ela é crescente ou decrescente. Coeficiente linear vai ser o pontinho que é a reta que intercepta o eixo y, tá? Ela encosta ali no eixo y. Com essas informações aqui, a gente já consegue resolver um exercício do Enem de 2018, tá? Vocês podem olhar aqui. Vamos fazer a leitura aqui juntos e vocês tentam resolver aí, tá? Pausa o vídeo e tenta resolver com as informações que eu falei para vocês. Tranquilo? Vamos lá agora resolver aqui, ó. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é. Então ele quer saber a equação da minha função, ele quer saber a equação dessa reta, tá? A expressão algébrica. A expressão algébrica eu sei que ela tem essa carinha aqui, ó, que vai ser o mx mais n. Concordam comigo? Olhando nesse gráfico, eu tenho uma função crescente ou decrescente? Decrescente, né? Ela tem esse formato aqui. Se ela é decrescente, eu sei que o meu m ele é o quê? Negativo. Concordam comigo? O mzinho aqui, ó, é negativo. Então, se o meu m é negativo, qual dessas alternativas o m é negativo? Ou é a letra A, ou é a letra B, ou é a letra C, tá? Eu já descarto a letra D ou a letra E, beleza? Agora eu vou olhar para o N. O Nzinho é o valor que intercepta o eixo Y.
Aqui, ó, lá no gráfico, ela intercepta o eixo Y no 50. Então, o meu Nzinho aqui, ó, ele vale 50, tá? Bem aqui ele vale 50. Qual aqui dessas alternativas tem o N como 50? É a letra B, tá? Beleza? Muito fácil, bem tranquilo. Só com aquelas informações eu já consigo resolver alguns exercícios já, tá bom? Alguma dúvida no que eu falei? Se tiver, me comunique depois, tá bom? Dito isso, vamos para um outro exercício aqui, um pouquinho mais difícil, tá? Não tanto, mas um pouquinho mais. Ele fala assim: a equação da reta representada no gráfico abaixo é, tá? O primeiro passo aqui é eu colocar a minha equaçãozinha aqui, que é y igual a mx mais n. O primeiro passo é olhar, o meu gráfico ele é decrescente. Se ele é decrescente, o meu m ele é o quê? Negativo, né? Dessas alternativas aqui, apenas a letra B e a letra D são negativas no m. Ou seja, vai ser B ou D. Beleza? Tenho 50% aí de chance de poder acertar. E agora, eu vou olhar aqui o N é exatamente o 3, ó. Então todas têm o 3, então o N já não vai te ajudar muito. Então eu vou precisar calcular o meu coeficiente angular, tá? Que vai ser o que vai diferenciar aqui, ó. Para me calcular o coeficiente angular, eu vou utilizar essa formulazinha aqui, ó. YB menos YA dividido por XB menos XA, tá bom? Beleza? Mas que pontos que eu vou usar? Esses que estão no gráfico, ó. Esse pontinho aqui, como ele está sobre y, eu sei que o valor de x é 0 e ele vai ser 3 em y, tá? Para um ponto ficar em cima do eixo, aqui no caso tem que ser 0 de x e 3 de y. Para ele ficar aqui sobre o eixo x, ele tem que ser 2 e 0. Tá? Então eu tenho dois pontos, eu tenho o ponto 0 e 3 e eu tenho o ponto 2 e 0, tá bom? O que eu vou fazer? Eu sei que o primeiro é x e eu sei que o segundo é y. Eu vou fazer a subtração do y dividido pela subtração do x. Então vai ficar assim, ó, m igual. Eu posso fazer 3 menos 0 ou 0 menos 3. Como 3 menos 0 é mais fácil, eu vou fazer daqui para cá. Então vai ficar aqui, ó, 3 menos 0 dividido. Como eu fiz 3 menos 0, eu tenho que fazer 0 menos 2. Então 0 menos 2. 3 menos 0 eu sei que dá 3, beleza? E 0 menos 2 eu sei que dá menos 2. Positivo dividido por negativo dá negativo, então vai dar menos 3 sobre 2. Então, né, o mzinho ele vale, deixa eu só substituir aqui, o mzinho vale menos 3 sobre 2, o xzinho aqui, o n eu sei que vale 3, né, foi o que a gente tinha falado. Então essa vai ser a resposta certa, que no caso é a letra B. Não muito difícil, tá? Beleza? Bem tranquilinho aí. Vamos fazer mais um aqui? Esse daqui é parecido já com o da lista, tá? Então é importante aqui que vocês prestem bastante atenção para vocês entenderem bem aqui, tá? Determine a equação da reta que passa pelo ponto A e tem coeficiente angular igual a 4. Para me determinar a equação da reta, eu preciso utilizar essa formulazinha aqui, ó. Y menos y0 igual a m x menos x0, beleza? Tá? Ele deu um ponto A, que é o x e o y aqui, sempre nessa ordem, o x primeiro, o y depois, e ele falou que o coeficiente angular é igual a quanto? 4. Então o mzinho aqui, que é o coeficiente angular, ele vale 4. No lugar do x0 e do y0, eu vou trocar por esses dois valores aqui, no caso 3 e 13, tá? Então vai ficar aqui, ó, y menos. O y aqui é quanto? 13, né? Então vou colocar 13 igual. O mzinho aqui vale quanto? 4
o x continua, menos o x0, que no caso aqui é 3. O que eu fiz? No lugar do m, troquei pelo coeficiente angular. No lugar do x0 e do y0, eu troquei pelo x e y que eu tenho aqui. Tá bom? Agora eu vou fazer o quê? A distributiva aqui, ó. Aqui vai ficar y menos 13. 4 vezes x dá 4x. 4 vezes menos 3, positivo vezes negativo dá negativo. 4 vezes 3 dá 12. Tá? Existem dois tipos de equação da reta, a equação geral e a equação reduzida, tá? A equação geral, tudo que tem para cá eu vou passar para cá. Y menos 13, esse 4x está positivo, ele passa negativo, esse menos 12 aqui vai passar positivo para cá. Como não ficou nada desse lado aqui, eu vou colocar o quê? 0. Tá? Agora eu posso juntar o menos 13 com o 12. Vai ficar aqui o y menos 4x. Menos 13 mais 12. Devo 13, tenho 12, eu vou ficar devendo 1. Essa é a equação geral da reta, tá? Equação geral da reta. Essa é a equação geral, tá bom? Beleza? Uma coisa muito importante, tá? Lembram que sempre falava para vocês, a ordem dos fatores não altera o resultado? Então eu poderia ter esse menos 4x aqui na frente, ó. Menos 4x, o y é positivo, então mais y, menos 1 igual a 0. Olha, não mudei nada aqui, os sinais são os mesmos, a única coisa foi a ordem que mudou. A ordem dos fatores não altera o resultado, tá bom? Então pode aparecer assim ou pode aparecer assim. Ou ainda, eu posso pegar isso daqui e multiplicar por menos 1. Se eu multiplico por menos 1, eu troco o sinal de todo mundo. Vai ficar assim, ó, 4x menos y mais 1 igual a 0. Tá vendo? Eu troquei o sinal de todo mundo. Quer dizer que eu multipliquei por menos 1. Tá bom? Beleza? Ou aparece desse jeito, ou aparece assim com a ordem invertida, ou pior ainda, né? Ou aparece trocando o sinal, tá? Eu falo isso porque geralmente nos vestibulares eles colocam bastante pegadinhas. Então pode ser que apareça dessa maneira aí para vocês em um futuro exercício que vocês fizerem, tá? Beleza? Então, essa aqui são 3 tipos de equação geral da reta, tá? Ela pode aparecer assim, ou assim, tá? Tranquilo? Existe também a equação reduzida da reta. O que eu faço para encontrar a equação reduzida? Eu vou utilizar uma corzinha diferente aqui. A equação reduzida, eu vou utilizar essa daqui, ó, para poder encontrar a equação reduzida. Y menos 4x menos 1 igual a 0. Equação reduzida, olha, tudo que for y vai passar para o outro lado, tá? Porque a equação reduzida ela tem aquela carinha lá que a gente viu, ó. Ela vai ter essa carinha aqui, ó, y igual a mx mais n. Ou seja, o y ele tem que ficar sozinho, tá bom? Então aqui, ó, tudo que não é y vai passar para o outro lado. Então vai ficar aqui, ó, y igual. Esse menos 4x vai passar positivo. Esse menos 1 vai passar positivo. Essa é a equação reduzida. Equação geral, equação reduzida, tá bom? Aqui, ó, vocês podem identificar o coeficiente angular, que é 4, e o coeficiente linear aqui, que no caso é 1. Coeficiente angular 4, coeficiente linear 1, tá? Beleza? Muito fácil, muito tranquilo. Agora a gente vai fazer um exercício parecido com a número 1 da lista, tá? Então, caso você tiver dúvida na número 1, a gente vai fazer um exercício parecido. Ele fala aqui, ó, calcule a soma dos coeficientes angular e linear da reta que passa pelos pontos A e B. Então, aqui, ó, eu vou pegar aquela equação, né, que é a formulazinha.
Primeiro passo, eu vou ver aqui o coeficiente angular. O exercício ele não me deu o coeficiente angular, mas eu consigo calcular ele, tá? Eu calculo utilizando aquela formulazinha aqui, ó, yb menos ya dividido por xb menos xa, tá bom? Beleza? Então aqui, ó, eu tenho o ponto A, né, xy, e o ponto B, xy. Então eu vou fazer a subtração dos y e dividir pela subtração do x. Então vai ficar aqui, ó, m igual. Eu posso fazer 9 menos 13 ou 13 menos 9. Como 13 menos 9 é mais fácil, eu vou fazer daqui para cá. Então vai ficar aqui, ó, 13 menos 9 dividido. Agora eu vou fazer o x. 3 menos 2. Lembrando, se eu fiz 13 menos 9, eu tenho que fazer daqui para cá, 3 menos 2, tá? Eu não posso inverter, senão vai dar errado, tá bom? 13 menos 9 eu sei que dá 4. 3 menos 2 eu sei que dá 1. 4 dividido por 1 dá 4. Então, o coeficiente angular eu já sei que é 4. Agora, falta encontrar o coeficiente linear. Para encontrar o coeficiente linear, eu vou utilizar essa formulazinha aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, y menos. Tanto faz pegar o a ou o b para utilizar no x0 e y0. Eu vou utilizar o a. Então, no lugar do y0, eu vou trocar por 9. O mzinho, eu descobri, ele vale 4. O x continua. O x0 aqui, no caso, aqui é 2, né? Então, vai ficar 2. Faça a distributiva aqui, ó. Vai ficar y menos 9 igual 4 vezes x dá 4x. Positivo vezes negativo dá negativo. 4 vezes 2 dá 8, tá? Aqui eu não preciso encontrar a equação geral, eu só quero a equação reduzida, porque na equação reduzida eu já consigo identificar quem são o m e o n, lembram? Então, esse menos 9 que está negativo passa para cá positivo. Vai ficar 4x menos 8, vai passar positivo para cá, ó, mais 9. Então, y é igual a 4x menos 8 mais 9, ou 9 menos 8, eu sei que dá 1. Olha, coeficiente angular, né? No caso o m, aqui ele vale 4, e o nzinho aqui ele vale 1. Como ele quer a soma desses coeficientes, né? Eu vou fazer 4 mais 1, m mais n, que é igual a 4 mais 1, que dá 5. Tá bom? Isso que vocês têm que fazer na número 1, tá? Calcular o coeficiente angular, jogar aqui na fórmula aqui, encontrar a equação reduzida, olhar quem que é o m e quem que é o n e somar os valores dos coeficientes, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me comunicar, tá ok? Muito obrigado.